Então tá, pessoal, boa noite, né? Hoje é dia 11 de julho, né? Essa aqui é uma aula facultativa de revisão da lista de exercícios. Tá? Antes de a gente começar a falar dos exercícios, deixa eu só colocar uma orientação para vocês, ok? Lembrando só, para quem chegou agora, realmente a minha câmera, está aberta a minha câmera, mas não está aparecendo minha imagem, ok? Bom, então, essa lista de exercício é uma lista preparatória para a tarefa, né, que vocês terão que fazer, ok? Bom, só que tem um detalhe, tá? Depois eu vou falar um pouquinho da tarefa, tá? Vai ter um prazo, né? Provavelmente eu vou depositar essa tarefa até quinta-feira, e aí vou dar um prazo aí de uns 20 a 30 dias para vocês fazerem a tarefa, ok? Vamos lá, então. Depois eu vou dar umas orientações de como vai ser a tarefa. Uma pergunta que eu faço para vocês de antemão. Alguém conseguiu fazer a lista? Alguém tentou? Pelo menos alguns exercícios? Sim ou não? Eu fui até o 8 e depois não tive tempo de continuar. Tá. Tudo bem. Mais alguém tentou, olhou, buscou fazer os exercícios? Professor, honestamente, eu olhei, mas não consegui dedicar o tempo que eu gostaria para resolver eles. Alguns eu fiz ali, né, aqueles mais dissertativos, fiz mentalmente, assim, as respostas mais descritivas, ali, mas os que envolviam cálculo, eu olhei as tabelas lá, enfim, mas não consegui parar, me dedicar ali para resolvê-los especificamente. Tá bem. Não tem problema, tá? A ideia, então, só para ficar claro, tá, pessoal, a ideia do exercício qual é? É consolidar, né, a matéria, que é uma matéria extensa, que é uma matéria grande, realmente, muito vasta, né, e de difícil aprendizado, né, porém, né, o objetivo é que vocês tenham, né, digamos assim, uma familiaridade com esse conteúdo, né? Que é um conteúdo realmente da área da saúde, mas é um conteúdo relacionado, né, à área das finanças, à área da estatística, né, da matemática. Então, eu sei que para vocês é um pouco fora do escopo de vocês, é um pouco fora da realidade de vocês, mas é um curso de gestão, né, pessoal? E como é um curso de gestão, evidentemente, vocês teriam, né, acredito eu que vocês imaginavam que justamente a matéria que ia cair seria a que a gente está vendo. Bom, então vamos lá. Vamos ver primeiro esse exercício 1, tá? Eu vou interromper aqui e vou começar a falar do exercício 1 para vocês, ok? Então, estou interrompendo aqui o Word, ver se eu acho aqui o exercício 1 em Excel. Um pouquinho. Aqui, achei. Já estou compartilhando com vocês. Tá, ok. Compartilhei com vocês. Está aqui. Bom, o que é o exercício 1? Tá? O exercício 1 é um exercício que trata sobre avaliação custo-utilidade, né? Lembrando que avaliação custo-utilidade, né, é uma técnica de avaliação econômica, né, de escolha, né, de tomada de decisão, baseada num critério, né, que combina dados quantitativos com dados qualitativos. Né? Então, dados quantitativos com dados qualitativos. Então, o que eu estou examinando aqui, o que eu estou considerando na avaliação custo-utilidade? Né? Eu estou comparando tratamentos baseado, né, em duas variáveis. A variável extensão da vida e a variável qualidade de vida associada a esta extensão. Ou seja,
quando eu vou comparar tratamentos, né, terapêuticas, programas, estratégias em saúde, né, baseado justamente nessas duas variáveis, né, combinando essas duas variáveis, né, que é combinando essas duas variáveis, que é o quê? Combinando essas duas variáveis, que é a extensão da vida com aumento da qualidade de vida, ou a qualidade de vida associada a essa extensão. Bom, então o que eu tenho aqui? Eu tenho dois tratamentos. Eu tenho o tratamento A e o tratamento B. Né? E esse tratamento vai me dar o quê? Vai me dar escolhas. Então, ó, por exemplo, tratamento A, eu tenho um custo por indivíduo A, eu tenho um número de indivíduos a tratar do tratamento A e eu tenho tempo de tratamento. Tá? No tratamento B, a mesma coisa. Eu tenho um custo por indivíduo a tratar, eu tenho um número de indivíduos e eu tenho tempo de tratamento. Então, o que eu vou calcular aqui no tratamento A? Eu vou calcular o custo total, né, o custo social, que eu chamo de custo social deste tratamento. O custo social é dado pelo quê? O custo social é dado pela multiplicação do custo por indivíduo ano, tá? Vezes o número de indivíduos, vezes o tempo de tratamento. Tá? E aí eu tenho o custo social total. A mesma coisa eu vou fazer com o tratamento B. Eu vou multiplicar os 520, que é o custo por indivíduo ano, vezes o número de indivíduos a tratar, vezes o tempo de tratamento. Tá? O tempo de tratamento. Aí eu tenho o custo social total do tratamento A, 160 milhões, 125 mil reais. E o custo do tratamento B, 123 milhões e 500 mil reais. Bom, e aí o que eu vou fazer? Então, a primeira coisa que eu concluo é o seguinte: o custo social total do tratamento A é maior que o custo social do tratamento B. O custo social do tratamento A é maior que o custo social do tratamento B. Aí eu tenho os anos de vida ganhos. Ó, aqui uma variável, a primeira variável que eu falei para vocês. A primeira variável é a extensão de vida associada a cada um dos tratamentos. A extensão de vida associada a cada um dos tratamentos. E aqui eu tenho os anos de vidas totais. Como é que eu cheguei a esses anos de vidas totais? Eu multipliquei 15 vezes o número de indivíduos a tratar. Então, 375 mil anos com o tratamento A e 225 mil anos com o tratamento B. Tá? Então, é isso que eu vou chegar. Eu tenho um score de call, né? Ou seja, o quanto de qualidade, aí é a outra variável que eu falei para vocês, o quanto de qualidade está associada a esse tratamento, né? Numa escala de 0 a 1, né? E o quanto de qualidade está associado ao tratamento B, que é 0,90, tá? Numa escala de 0 a 1. E aí eu vou calcular os qualis totais. Como é que eu vou calcular os qualis totais? Eu vou multiplicar esse 0,80, né, vezes, ó, vou multiplicar esse 0,80 vezes C8. C8, o que é o C8? É o anos de vidas totais. E aí eu chego a 300 mil qualis. No outro, vou fazer a mesma coisa, 202.500 qualis. Bom, agora eu tenho a razão aqui, ó, o custo por quali ganho. Né? Eu vou dividir o C6, que é o custo social total, pelos qualis totais. E vou chegar à seguinte conclusão: olha, tratamento A me dá um custo por quali ganho de R$ 533,75. Ou seja, para cada quali ganho, ou seja, para cada extensão de vida ponderada pela qualidade associada ao tratamento, eu vou ter um custo de R$ 533,75. O tratamento B, tá? Eu vou ter um custo de R$ 609,88. Então,
Então, o que eu posso concluir? Qual o tratamento? Agora já estou na A aqui. Qual o tratamento a ser escolhido pela avaliação custo-utilidade? Tá? Tratamento a ser escolhido pela avaliação custo-utilidade é o tratamento A. Por quê? Porque ele apresenta o menor custo por quali-ganho. Então, na comparação entre o tratamento A e o tratamento B, né, o tratamento A apresenta um custo de R$ 533,75 por quali-ganho e o tratamento B, R$ 609,88 por quali-ganho. Tá? Ficou claro? Professor, só se me permite aqui, eu não consegui entender a lógica do cálculo do custo social total lá, tá, no começo, porque o tempo de tratamento ele está em meses e o custo para o indivíduo ele está na unidade ano. Então não me parece muito lógico a simples. Tá. Não, tá bem, concordo. Eu teria que multiplicar vezes 12 esse resultado. É isso que está dizendo, né, Maximiliano? Perfeito. Exatamente. Tá correto. Vamos fazer o seguinte, vamos alterar isso aqui, então. Eu vou arrumar ali na lista, tá? Eu poderia multiplicar por 12, não mudaria em nada a razão, tá? Mas vamos fazer o seguinte, eu vou consertar aqui e vou botar anos. Aí fecha, concorda? Sim, aí sim. Aí faz sentido multiplicar. Perfeito. Tá. Não, tá tudo bem. Anos, tá? Então, aí eu tenho o tempo de tratamento, o custo social total em anos, aí não tem erro. Continuo, né? Ratifico o meu comentário, né? O custo por quali-ganho do tratamento A é menor que o custo por quali-ganho no tratamento B. Vocês vão me perguntar, professor, para que serve isso, professor? Qual é o objetivo de fazer esses cálculos? Qual é o objetivo de um exercício como esse? Evidentemente que esse é um exercício simplificado, né, pessoal, de avaliação custo-utilidade. A avaliação custo-utilidade é uma avaliação muito mais complexa, que envolve muito mais análise, muito mais discussão, mas esse exercício mostra o seguinte, olha, tu tem como comparar tratamentos com desfechos clínicos diferentes. Tá? Por quê? Porque essa avaliação, ela considera o quê? Quais variáveis? Extensão de vida e qualidade de vida. Tá? Considerando que tu tem um orçamento público em saúde, considerando que tu tem uma limitação orçamentária, considerando que muitas vezes, né, o gestor público, o gestor em saúde tem que fazer escolhas, né, ele tem que adotar algum critério de escolha. Tá? E essa avaliação custo-utilidade, ela pode ser mais uma ferramenta, mais um instrumento para a definição de qual política, de qual estratégia, de qual ação o gestor em saúde deve implementar. Está claro ou não? Sim. Tá. Então, é isso. Então, a resposta do A, tá? Tratamento A aqui, o item A, tratamento A. Existe algum tratamento dominante? A gente já falou sobre isso, né? O que é o tratamento dominante? Né? Lembrando aquela cruz que eu desenhei para vocês, que a gente viu em aula, tratamento dominante nada mais é do que aquele tratamento que, em relação ao tratamento comparativo, em relação ao tratamento que ele a ser comparado, ele apresenta a seguinte característica: um custo mais baixo e uma efetividade / eficácia mais alta. Tá? Aqui o custo a gente vai comparar no custo social. E a efetividade, eficácia, a gente vai comparar no número de cáries totais. Tá? O número de cáries totais. Então, esse aqui, o tratamento A, ele é mais custoso que o tratamento B. Porém, ele tem um número de cáries totais, o ganho, né? A ponderação, aquela que eu falei, né? Da extensão de vida associada à qualidade de vida relacionada a essa extensão é maior. Então, já o outro, né, embora tenha um número de cáries totais bem menor, né, o custo do tratamento também é menor. Moral da história,
eu não tenho tratamento dominante. Né? Ou seja, isso diminui. Ou seja, por que isso é importante? Por que essa pergunta é importante? Porque essa pergunta enfraquece um pouco. Né? No momento que eu não tenho um tratamento dominante, esse meu critério de decisão, esse meu critério de escolha do tratamento, do fármaco, do programa, da estratégia em saúde, enfraquece um pouco. Ah, por quê, professor? Se o número de cálices do tratamento A é bem maior. É verdade, porém tem um custo também mais alto, né? E novamente entra aquela famosa no direito, a teoria da reserva do possível, na economia, né? Recursos escassos, né? O orçamento é limitado, o orçamento é uno, né? Dos princípios da administração pública, né? Os princípios orçamentários. Então, tu continua tendo um tratamento melhor, digamos assim, uma alternativa melhor que a outra, porque o custo por quali ganho da alternativa A é menor que o custo por quali ganho da alternativa B. Porém, o tratamento A não é. Mas eu não poderia dizer que o A é dominante, não pelo quali total, mas pelo custo por quali ganho. Ele é menor. Além de ser mais efetivo por dar mais anos de vida total, o A tem um custo menor por quali ganho. Não, o A tem, mas o que é a estratégia dominante? Lembrando, tu te lembra, Maximiliano, daquela cruz que a gente conversou em aula? Tinha o primeiro, segundo, terceiro, quarto, custo mais efetividade. Não, o custo eu entendo por quali ganho. O custo total ele é maior, sem dúvida, mas para ganhar um quali ele é menor. Não, mas aqui é diferente. O custo por quali ganho é uma razão. É uma divisão. Tem duas variáveis ali, ó. Se tu for ver, tem duas variáveis. Tu tem o custo e o quali. Né? E uma estratégia dominante, o conceito de estratégia dominante em teoria do jogo é o seguinte: é tu ter as duas variáveis melhores em relação ao outro jogador, em relação ao outro tratamento, em relação a outra escolha. E não é o que acontece. A razão é melhor, sem dúvida, do tratamento A em relação ao tratamento B, mas não as duas variáveis. Me parece claro. Tu não entende assim? Não, perfeito. Olhar então para o custo total. Porque se tu olhar para isso, ó, o custo por quali ganho, Maximiliano, tu vai ver o seguinte, ó, tu vai ver um detalhezinho. Tu está trabalhando com razão aqui. No momento que tu está trabalhando com razão, tu está trabalhando com duas variáveis. Ó, tu está dividindo. C6 por C10. O que é o C6? É o custo social total. E o que é o C10? É o quali total. Puxa, eu estou dividindo, eu estou considerando duas variáveis. A mesma coisa eu estou fazendo aqui, então tu não. Que são justamente essas duas variáveis que compõem a definição de dominância. Por isso que uma delas menor me faz pensar que faz sentido, né? Se a razão delas é menor, é sinal que justamente no custo utilidade, né, que seria melhor. Mas enfim, eu posso estar atrapalhando. Não, tudo bem, eu entendo tua dúvida. Assim, ó, o custo por quali ganho é mais ou menos assim, né, na análise custo-efetividade. O que tu tem? Tu tem tratamento, um antibiótico novo, que é melhor, potencialmente ele tem mais eficácia, né? Porém, ele tem um custo mais alto. Para mim, isso não é uma estratégia dominante. Se tu fizer a razão dele, né, do novo medicamento, no novo antibiótico, em relação ao antigo antibiótico, ele vai ter um custo-efetividade mais alto. Tudo bem, ele é mais custo-efetivo que o outro. Entretanto, ele é uma estratégia dominante na medida em que esse novo medicamento é mais caro que o anterior, que o medicamento vigente. Para mim, não é uma estratégia dominante. Ok. Tá? Utilizando a análise custo-efetividade, haveria uma mudança na escolha? Ó, eu criei aqui a última linha, a avaliação custo-efetividade. O que eu fiz aqui? Ó? Eu dividi o C6, que é o custo social total, tá? Não pelo C10, mas pelo C8. Por que eu dividi pelo C8 e não pelo C10? Por que eu não dividi pelos qualis e tão somente pelos anos de vidas totais? Porque
a avaliação custo-efetividade, ela não considera como medida de desfecho clínico. Eu vou pedir para alguém alguém quer falar? Está com alta velocidade. Tá. Então, assim, a avaliação custo-efetividade, ela utiliza como medida um desfecho clínico, um desfecho objetivo. Tá? Então, o custo por vida, o custo por ano de vida ganho é simplesmente a razão do custo total dividido pelo ano de vida que eu consigo estender, né, a esse grupo de pessoas. Então, por exemplo, o que significa esses R$427? Então, o custo gasto por ano de vida ganho, né, com a aplicação desse tratamento sobre esse grupo, sobre essa comunidade, sobre esse conjunto de pessoas, é de R$427. Já o tratamento B tem um custo por ano de vida ganho, ou seja, a cada ano eu tenho um custo adicional ao escolher o tratamento B de R$548,89. Então, utilizando a análise custo-efetividade, haveria uma mudança na escolha? Não. Né? Tanto pela avaliação custo-utilidade quanto pela avaliação custo-efetividade, ambas escolhas seriam o tratamento A. Tudo bem? Tudo certo? Ok. Existe um tratamento dominante utilizando a análise custo-efetividade? Não, né? Pois o custo da escolha A é maior do que continua sendo. Tu não tem uma estratégia dominante. Apesar da A ter uma extensão de vida bem maior que a extensão de vida do tratamento B, né? O custo do A, o custo de aplicar esse tratamento, essa terapêutica, esse programa, essa estratégia em saúde é bem maior do que o custo do B. Então, nós teríamos o quê? Novamente, nós teríamos uma estratégia melhor que a outra, um resultado melhor, um tratamento melhor que o outro, do ponto de vista da avaliação custo-efetividade, mas não é uma estratégia dominante. Tudo bem? Tudo bem. Professor, acho que tem alguma colega tentando entrar. O Ricardo. Sim. Tá, tudo bem. Está querendo entrar? Já autorizei. Tá. Mais alguém? Ok. Vamos lá. Então, vamos para a próxima. Lembrando, pessoal, que não é falta de educação, tá? Realmente a câmera não está abrindo, tá? Peço desculpa. Então tá. Próximo exercício. Vamos lá. Já que eu estou aqui no Excel, com esse Excel aqui, eu vou botar isso aqui para vocês depois lá no Moodle, tá? Vamos lá, peraí. Vou interromper aqui de novo e vou botar o Word, tá? Ó, fechou aqui. Tá? Estou compartilhando com vocês. Tá. A pergunta 2, pessoal, eu acho assim, tem um texto para ler, pessoal, ali no Moodle, um texto específico que trata dessa questão. E vocês também conhecem um pouco, tem a parte ali de avaliação de tecnologias, a gente falou um pouco sobre medicina baseada em evidência, medicina baseada em experiência. Posso passar essa questão, pessoal? Competência é sinônimo, então, de experiência naquela pergunta B. Exatamente. Tá bem. Tá? Competência também é habilidades, né? Ter habilidades para executar determinado procedimento, capacidades. Tá? Nesse sentido também é competência. Tá? Bom, depois ali, por que a decisão clínica não deve estar alicerçada exclusivamente na medicina baseada em evidência? Tá? Qual o papel do médico, do administrador, do pesquisador no processo de tomar de decisão clínica? Tudo são questões que a gente até pode conversar,
né? Mas basta leitura, né? Acho que não é difícil, a gente falou bastante sobre isso. Não. Bom, essa 3 aqui, a gente conversou em aula, tá? Mas eu vou apresentar para vocês aqui a 3, tá? O que é a 3? Eu vou de novo interromper aqui, eu vou ter que interromper um pouquinho, porque a maioria das respostas estão em Excel. Vou clicar aqui. Um pouquinho. Onde é que está aqui essa questão 3? Estou tentando achar. Essa 3 é da... Um pouco. Ah, tá. Tá, achei. Vou compartilhar com vocês. Ok. Estou compartilhando. Ó. Está aparecendo? Sim. Está aparecendo, né? Então, tá. O que mostra 3 aqui? Tá? O que mostra essa questão 3? Essa questão 3 é um exemplo, né, de avaliação custo-utilidade. Por quê? Porque ela combina duas questões, as duas variáveis que a gente colocou, né? A extensão da vida, né? E a qualidade de vida associada a essa extensão. Então, tu tem ali, ó, no eixo X, né, o nascimento até a morte. Tá? E ali no eixo Y, no vertical, tu tem a qualidade. Então, tu tem as duas variáveis. A variável qualidade, expressa no vertical, e a variável quantidade, né, expressa no horizontal. Então, tu teria ali, sei lá, um programa de saúde, que determinaria, sei lá, um programa preventivo de saúde que teria, né, essa área escura, né, seguiria, sei lá, um programa de acompanhamento para hipertensão, de acompanhamento de um grupo de pessoas, de uma comunidade, para o diabetes tipo 2. Okay? Então, tu teria essa área preta, que seria a combinação, né, de uma extensão de vida, uma quantidade de vida, né, desse grupo de pessoas com uma qualidade de vida mensurada aqui pelo eixo vertical. Aí tu opta por uma mudança de programa, né? Um programa um pouco com uso de mais tecnologias, com uso de um novo processo de atendimento, de acompanhamento, né? Uma mudança de medicamentos, uma série de questões que são modificadas em relação ao programa existente. E aí tu vai ter o quê? Tu vai ter um crescimento. Toda essa área aqui, ó, toda essa linha adicional é o ganho que tu tem com o programa. Tá? Só que tu divide, ó, essa área branca em duas áreas. A área A, tá, significa o quê? Tu não estende a vida, ó, porque a morte continua até aqui, ó. Tanto é que tu tem uma linha tracejada em vertical, tá? A área A, o que seria? O aumento da qualidade de vida associada a esse novo programa de saúde. Mas nem precisa ser um novo, pode ser, não tinha programa e passa a ter um programa de acompanhamento para o diabetes tipo 2. Não tinha programa de hipertensão e tu começa a oferecer medicamentos, acompanhamentos, medida da pressão, um mapa e assim por diante, ok? Bom, então tu tem a área A, que é o aumento da qualidade de vida associado ao programa, que não tinha antes, ou que substituiu o anterior, e a área B, né, que significa o aumento da quantidade de vida associada a esse programa. Aí sim, aí tu tem uma extensão do eixo horizontal. Tá claro isso ou não? Tu pode dizer o uso das políticas públicas também na área B. Sim, Márcia, fala. Não, o que eu te disse como resposta... Nas duas áreas, né? Nas duas... no uso das políticas públicas. Os motivos podem explicar a variação da qualidade de vida ao longo do período de vida do indivíduo, um programa mais eficiente, né?
um programa que, né, tu como enfermeira, né, Márcia? Um programa que tenha né, um acompanhamento mais eficaz, né, um acolhimento, né, um acolhimento melhor, né, um programa né, de médico de família, né, um programa de acompanhamento nas casas, de verificação se as pessoas estão realmente tomando os medicamentos na posologia adequada, né, tudo isso vai afetar a eficácia do programa. Então, não é apenas a implantação do programa, não é apenas a estrutura que o programa coloca, mas também é o processo que se é bem ou não executado para que o resultado do programa realmente ocorra a contento. Era isso, Márcia? Sim. Perfeito. Mais alguma questão mais alguma pergunta em relação a essa questão? Não. Então tá, eu vou aqui interromper de novo, vamos de novo voltar para o outro. Então voltei aqui para a lista de exercícios. Ok, a 2 já foi, a gente conversou um pouco, a 3 conversamos, a 4... a 4 é a árvore de decisão, tá? Então vamos lá. Professor, essa 4 não tem ali umas coisas que estão com erro? Ali onde diz nos 20% do caso que a droga alfa falha, mas não é 15%, porque diz que ela funciona em 85%. Perfeito. Não, eu acho que eu não fiz a 4, eu fiz a 7. Só um pouquinho, eu quero ver, porque eu acho que a 4 eu não fiz realmente porque estava errado. Só um pouquinho. E a outra coisa, depois ela não fala, daí eu inventei ali na árvore, porque ela diz que para nova droga a eficácia era de 97% sem efeitos colaterais. Uhum. E daí ela não diz que tem hepatotoxicidade como uma opção, ou seja, seria efeito adverso, e tem uma opção de óbito, mas ela não diz quantos por cento em cada um. Daí, tipo, eu inventei, eu botei 1,5 em cada. Eu não sei de onde é que eu ia achar. Perfeito, Lidiana. Tá errado aqui, eu tenho que revisar, realmente. Aqui já tem um erro. Andressa. Andressa, desculpe, Andressa. Não tô enxergando você, tá? A eficácia aqui, ó, se é 85%, evidentemente que isso aqui seria 15%, tá? Tá. Eu botei, daí eu fiz com 15. Só que aí depois, na continuação, que diz que a outra droga tem eficácia de 97% sem efeitos colaterais, então seria cura sem efeito adverso. Só que daí ela não diz quantos por cento de hepatotoxicidade e de óbito. Eu inventei, eu botei os 3% que sobravam, eu dividi 1,5 e 1,5. Tá, então vamos arrumar esse aqui para vocês fazerem. Tá? Esse aqui pode ser, inclusive, um exercício da lista de tarefa. Tá? Então, no Hospital de Moinhos de Vento, a pneumonia tratada atualmente com a droga alfa, um custo total de 220 por ciclo. Tá? A eficácia é de 85%, mas é verificado, né, reações adversas aí no fígado, né, em 8% dos pacientes. Ok, até aqui tudo bem. Nos 15% dos casos em que a droga alfa falha, é necessário empregar um superantibiótico beta. Tá? Esse antibiótico, com 99,5% de eficácia, tem um custo de 1.200 por ciclo de tratamento. Então, tudo bem. Ainda assim, 0,5% dos pacientes falecem em consequência da infecção. O hospital tem possibilidade de introduzir um novo antibiótico no tratamento. Tá? Essa nova droga tem uma eficácia... então, tu tem duas árvores. Até aqui tudo bem, né, Andressa? Sim. Até a Lídia antes estava bem. Só daí agora nessa nova droga. Tem uma eficácia de 97%, maior do que a droga antiga que tinha 85%. Sim, vai fazer uma nova árvore. Isso, foi o que eu fiz, uma árvore diferente. No entanto, o custo do tratamento dessa nova droga é 850. Tudo bem. Adicionalmente, o administrador sabe que o tratamento sem efeitos colaterais não vai ter
Isso, daí eu inventei, eu peguei desses 3% que então não era cura sem efeitos adversos, eu botei 1,5% hepatotoxicidade ao custo de 3 mil e 1,5% de Mas se óbito ao custo de não tem 300. efeitos colaterais, não tem hepatotoxicidade. Em 97%, Lid. Tem 3% que ou é morte ou é efeito adverso, supostamente, porque é os dois. Mas aqui o 97% é em relação à morte, né? Morte ou cura. Tá? Tá bem? Ou morre ou cura, não tem efeito adverso, assim que eu entendi, pelo menos. Isso aí. Não, o melhor que nós vamos fazer aqui, tá? Para que vocês façam. Depois eu vou arrumar isso aqui e vou colocar na tarefa direitinho. Adicionalmente, vamos tirar isso aqui, ó. Sabe que Não, o administrador. tem que deixar o custo, porque lá em cima não dizia o custo da morte. Esse custo precisa deixar por causa lá da morte dos de cima. Sim, só vamos tirar isso aqui. Adicionalmente, o custo do óbito é de R$300. Pronto, fechou. Lembrando sempre. Oi? Mas precisa saber também lá em cima o custo da hepatotoxicidade. Isso, precisa saber lá em cima o custo da hepatotoxicidade. Tem que deixar os dois. Eu acho que ali embaixo é só uma R$3.000 hepatotoxicidade, R$300 o óbito. Eu acho que isso aí é só uma observação para a gente usar na parte de cima, não quer dizer que vai ser usado na parte de baixo. Não, mas é que na parte de baixo da Lenhol tem que dizer o que acontece com os outros 3%. Que não os tem outros cura. 3% morreram com a droga eu tinha nova? botado que tivessem morrido. Eu dividi. Andressa, não morreram não, porque tu pode usar o super antibiótico. No segundo também? Na segunda árvore? Claro. Ah, mas isso não está explícito. Não está explícito no exercício. Eu também não tinha entendido isso. Tá, vamos arrumar. Tá mal formulado. Eu concordo, por isso que eu nem fiz essa questão com vocês. Eu vou fazer a 7 com vocês. Tá? Então, aqui, vamos lá. O hospital tem por torno de essa nova, em caso de falha, vou botar aqui, ó. A gente arruma. Depois eu boto na tarefa certinho. Ó. Em caso de falha, ou o uso do super antibiótico, então a falha é os 3%? É o 3%. Tá bem. Em caso de falha, tem o super antibiótico, que é o mesmo preço do outro. 1.200. Oi? É o mesmo preço do outro, é o mesmo super antibiótico. Sim, é o mesmo super antibiótico, né? Tá bem? Evidente. Tá? Aí só que essa aqui tu não tem, essa droga não tem reações adversas. Pronto, é uma droga mais cara, uma droga de melhor qualidade, de uma nova geração, de uma nova tecnologia, não tem reações adversas. Só que não tem eficácia de 100%. Pronto, dá para calcular. E os que usam o super antibiótico é os mesmos dois desfechos de antes, é cura 99,5% e morte 0,5%, isso? Exatamente, me parece razoável, né? Tá bem? Tu terminou o primeiro ciclo, seja com a droga antiga, seja com a droga nova, falhou a droga antiga, falhou a droga nova, imaginando que não há uma relação, né? Ou seja, vai usar o super antibiótico para a droga antiga e vai usar o super antibiótico para a droga nova. Tá ótimo. Tá bem? Uhum. Eu posso depois, eu só vou pedir realmente essa semana, eu estou com um pouco tempo, tá? Mas depois eu até posso colocar o gabaritinho dessa questão também, fazer para vocês, deixar no Moodle, tá? Mas eu vou para 7, tá? Eu vou pular aqui a 5 e vou para 7. Que é muito parecida, tá? Então, vamos lá. No Hospital Conceição, doenças respiratórias são tratadas com a droga XX, a um custo total de 400. A eficácia é 80, mas é verificado reações adversas. No caso dos 20% restantes, em que a droga XX falha, é necessário empregar o super antibiótico. Esse antibiótico, 99%, é eficácia e tem um custo de 3 mil. Ainda assim, 1% dos pacientes, né, vem a óbito em consequência da infecção. O hospital tem possibilidade de introduzir um novo antibiótico no tratamento. Essa nova droga, chamada YY, tem uma eficácia de 90, sem reações adversas no meio.
No entanto, o custo do tratamento é de 800 por ciclo. Adicionalmente, o administrador sabe que o tratamento das reações adversas é de 2.000 e o custo do óbito é de 500. Tudo bem, aqui está tranquilo. E ambas, né, se falharem, vão utilizar o super antibiótico. Então, agora eu vou interromper aqui e vou colocar a árvore que eu fiz para vocês dessa questão em específico, ok? Pode ser? Quem cala, consente. Pode? Vamos lá. É muito difícil isso para vocês, pessoal? Não, né? Bah, professor, muita coisa. Cruz credo. Que bom, né? Vocês agradeçam o professor, né? Que legal, né? Que professor legal, né? Agora ensinando. Eu fiz, há uns 10 anos atrás, eu fiz um curso com um cara que era suíço, tá? Dava árvore de decisão, paguei uma fortuna para um curso desse. Mas aprendi um pouco, né? Não tudo que eu queria, mas aprendi um pouco. Legal, né? Agradeçam não a mim, né? Agradeçam ao ERGS, né? Por ter esse curso. Tá, vamos lá. Eu tô brincando, vocês não estão me enxergando, uma pena, porque eu tô rindo, né? Eu tô me lembrando dos meus alunos, que toda vez que eu dou prova, eles reclamam de tudo, porque a matéria é isso, que a matéria é aquilo e tal. Tá, vamos lá. Tá, aqui, ó, a árvore de decisão, tá? Que é uma ferramenta que vocês devem ter visto, vocês, enfermeiros, médicos, dentistas, né? Devem ter visto em epidemiologia. Não viram? Bioestatística. Eu nunca tinha visto isso. Há séculos atrás, nem me lembro mais. Séculos atrás. Então, professora milênios atrás. Estou aqui, né? Estou vivo. Tá? Então, olha aqui. Árvore de decisão. Ó. O que é aqui? Ó? Uso do medicamento XX. Então, tu tem eficácia, né? 80%. Falha no tratamento, 20%. Tá? Então, tu tem aqui um nó de decisão. E aqui tu tem duas possibilidades. Curar com 80% e falhar com 20%. Tu pode curar sem reações, com 90%, e tu pode curar com reações com 10%. Ou tu pode falhar sem reações, ou tu pode falhar e ainda por cima ter reações, porque tu está usando o medicamento XX. Se falhar, tu não vai deixar o paciente morrer, tu vai usar o quê? O super antibiótico, não, o antibiótico mais forte. E aí o que tu tem? Tu tem a seguinte situação, ó. Se falhar, né, tu vai ter, usando o super antibiótico, a cura ou o óbito. Seja sem reações adversas, seja com reações adversas. Vai ter o cura e o óbito. Associado, olha aqui, isso é importante, tá, pessoal? Isso aqui é importante. Associado a cada ramo da árvore de decisão, vai ter uma probabilidade. Então, aqui tu tem uma probabilidade. Ó, cada amarelinho é uma probabilidade. Tá? Cada amarelinho é uma probabilidade. Tá bem? Tá claro isso ou não? Sim. Ô, professor, eu não entendi ali. Fala, No texto, ali, ó, porque esse eu não fiz, tá? Eu fui até o 7, eu achei que eu tinha até ido 8, não, eu fiz até o 7, esse eu não fiz. Mas ali, eu tentando fazer agora, lendo, o XX, quando tem falha no tratamento, que é 20%, que está naquele primeiro quadrado azul de baixo ali, sim. Dali ele vai, pelo que diz no texto, para 99% de eficácia. Não, é o super antibiótico que tem 99,9%, não é isso?
Sim, aí tu falhou o XX. Mas o super antibiótico é o ZZ que tá ali. Ele não tem esse 90% e 10%, ele é direto 99%. O que é 90% é outra droga. É a nova droga YY. Vamos lá, tá aqui, vou ler de novo o texto, tá? Vou ler de novo aqui. Eu também fiz diferente. Aí é uma árvore separada. Não, Eu, pelo menos, eu fiz no de antes, aquele eu tinha feito 2 árvores. Mas eu fiz 2 árvores aqui. Essa aqui é a árvore do XX, tá? Qual? Essa aqui que vocês estão vendo é a árvore do XX. E essa aqui que eu vou mostrar para vocês é a árvore do X. Tá, mas YY. então ali não está de acordo com o texto, professor. Será que ali não tá? Vamos ver. eu botei primeiro assim, a droga XX, daí fiz um ramo para cima 80% de cura, para baixo 20% de falha. Daí a falha Isso. dividi com reação e sem reação. E ambas eu botei depois, droga ZZ com reação e depois na sem reação, porque independente de ter reação ou não, vai ter Sim, mas tá a usando única droga que adiante. vai ter reação é a XX. Isso, por isso que ele fica no primeira parte desse ramo. Depois que vem a droga ZZ, ela não é logo no início, ela vem depois. Não, eu botei que nem o professor ali, 20% de falha, já entra o super antibiótico ZZ. Só que esse próximo já divide em 2, que é 99% de cura. Este antibiótico ZZ tem 99% de eficácia, então é porque ele curou a pessoa. E se o 1% não curou, é porque faleceram. Então não teria essa terceira nível. Tá falando aqui, que eu fiz aqui? Sim, esse terceiro nível não me parece que lendo o texto ele exista. Quando Não, a gente certo. leu... Tá. Deixa eu explicar um pouquinho para vocês. Se aí é aula de estatística, eu vou dar. Existe uma coisa chamada regra da multiplicação, tá? É um teorema estatístico, tá? Teorema da multiplicação. É mais ou menos assim como tu explica. Qual é a probabilidade de tu jogar uma moeda não viciada e dar cara? Qual é a probabilidade, pessoal? 50%. Tá. Se eu jogar 2 moedas e dar cara e cara. 25%. Se eu jogar 3 moedas. 50 vezes 50, 0,5, 0,5, 0,5, dá 12,5%. Isso. 12,5%. Dá 12,5%, tá? Bom, então, e assim sucessivamente, tá? Então, por que eu tenho que colocar a cada situação, isso é a regra da multiplicação, por que eu tenho que colocar a cada situação possível, eu tenho que colocar um ramo? Eu tenho que colocar um ramo a cada situação possível, porque eu tenho associado a cada situação. Então, por exemplo, o primeiro ramo aqui, eficácia e falha. Associado ao uso do medicamento X, eu tenho eficácia, eu tenho falha. E eu tenho uma probabilidade associada a uma e outra situação. Tudo bem? Sim, até aí sim. Tá. Associado ao medicamento X, eu tenho 2 possibilidades. Com reações e sem reações. Concordam? Qual medicamento? Sim, O XX, o primeiro. o senhor diz? Primeiro. A linha lá de cima, o que curou, os 80% de cura, beleza, 10% com efeito adverso e 90% sem efeito adverso. Tá, até aí sim. Tá bem. Esse primeiro ramo lá de cima tá beleza. Tá, beleza. Tá, eu entendi o que tu quer dizer. Fica confuso no momento que eu boto falha no tratamento aqui. Junto Eu com teria que botar reações adversas antes da... E depois do uso do medicamento. Não, eu até acho que não. Do Acho que segundo dá pra botar ali. medicamento. 20% falha, usa o superantibiótico. Só que o que diz no texto é que esses que falharam e usaram o superantibiótico foram 99% para cura e 1% para morte. Eu não sei de onde é que tem esse 98%. Estou lendo o texto aqui. No Hospital Conceição, as doenças respiratórias são tratadas atualmente com a droga XX, a um custo de 400 por si. A eficácia é de 80%, mas é verificada reações adversas em 10% dos pacientes. Esse é lá em cima, é dos que foram eficazes, mas com efeito adverso. É no ramo de Tudo cima bem. que estava tudo bem. No 20% dos casos que a droga... Não, mas eu observo o seguinte, não. Não, nos dois ramos. Tu tem reações adversas, tu tem usando o medicamento, independente se ele é eficaz. Claro, exatamente. Com sucesso ou sem sucesso. Me parece claro isso.
Só que ficou Para confuso aí é que eu botar não ali o entendi, medicamento para aí. ZE lá no início, ele tem que ser depois ali, ó, quando no segundo grupo, na parte de baixo, depois que tanto com reação ou sem, olha, depois daquele terceiro quadradinho. Não, só volta ali, professor. Estamos no segundo braço ali. Nos 20% que o remédio não foi eficaz, ou seja, não curou da doença, Ah, tá? tudo bem. Ele está dizendo que não curou da doença e que todos tiveram uma infecção, por isso que precisa um super antibiótico. Não. O super antibiótico, novamente, eu até concordo com vocês que o enunciado podia ser mais claro, podia ser mais detalhado, tá? Mas a ideia é o seguinte: tu começa um ciclo de tratamento com antibiótico, tá? Esse ciclo todo antibiótico vai gerar potenciais, sei lá, urticária, vai dar problemas renais, vai dar problemas no fígado, sei lá, não sou médico, não vou falar o que pode dar, tá? Mas pode dar reações adversas, ok? Seja ele curando ou não curando. Então, eu tenho que considerar nos dois ramos da árvore, tanto aqui em cima que eu estou passando o mouse, ó, quanto aqui embaixo, eu tenho que considerar reações adversas. Para mim, não tem dúvidas. Concordam ou não? Sim. Não, eu não concordava, porque não está especificado isso no texto. Está subentendido. Não está escrito, não está escrito, porque senão teria que fazer isso que a Dallagnol falou, botar o super antibiótico lá depois. Ou Lá fazer... depois. Aí não fecha. Eu vou concordar contigo, Andressa. Talvez o enunciado não esteja bem claro. Tudo bem. Eu tenho que melhorar o enunciado. Agora. Tá, mas olha ali, olha a continuação. O raciocínio do professor está certo. Não, mas é que olha a continuação ali, professor, na sua árvore, ali na parte azul. Essa aí que o senhor está com os aqui na parte de baixo da árvore, é isso ou na parte de cima? Essa aí onde está com o cursor, ali embaixo. Tá, então tá. Ó, aí tudo bem, falhou o tratamento. E eu tive que dar o antibiótico, super antibiótico ZZ. Beleza? Aonde é que diz que com o super antibiótico ZZ 10% tem reações adversas e 90% não? Não pois diz é, isso. Pois é, por isso que ele aí tem eu que estar concordo. mais adiante. Isso, e aí eu concordo com vocês. Eu vou concordar com vocês. Tá? Por isso que eu tirei esse pedaço. Olha, eu vou arrumar aqui, ó. Não precisa, ó. Vamos botar aqui, ó. Falhou, tá? Sim. Vamos botar, vai ficar maiorzinho aqui. Eu vou botar, mas não vai. Ó, sem reações adversas e aqui tem com o uso ZZ. Tá bem. Antibiótico ZZ. E ali melhorou? Embaixo vai botar, daí sim, daí com reações adversas. E o uso ZZ também, é isso? E o uso do ZZ. Tá bem, tá? agora tá bem? Sim. Melhorou? Eu fiz um balãozinho separado, mas assim também. Não, agora tá fazendo coerência. Ah, perfeito. Não tem problema. Toda contribuição é válida e o professor muitas vezes faz rápido a árvore e não presta atenção no detalhe. É isso aí. Tá? Agora não vai aparecer porque esse aqui é pequeno. Tá? Vamos ver aqui. Tá. Sempre lembrando uma coisa, né? Tem uma regrinha que a gente aprendeu lá na quarta série, né? A regra da multiplicação. Né? A ordem de fatores não altera o produto, né? Se é uma regra da multiplicação, não importa a ordem dos valores que eu vou multiplicar. Mas, claro, concordo. Não, é que na minha árvore, daí eu tinha um fator a menos, porque eu não estava subentendido do jeito que estava escrito que tinha esse outro degrau, daí era um fator a menos. Mas assim fica mais fácil de entender. Perfeito. Assim, tá ótimo, melhorou bastante, concordo. Sem reações adversas e com o uso do super antibiótico. Tá? Com reações adversas e o uso do super antibiótico. Porque falhou. Sim, tá bem, agora sim. Tá? Aí tu vai ter cura e óbito. Cura e óbito. Por que tu bota cura e óbito? Porque tem um custo associado a essas alternativas. Né? Tu tem um custo associado à cura e uma probabilidade associada à cura, e um óbito tu também tem uma probabilidade. Aliás, desculpa, custo não. Porque a árvore de decisão pode ser sem custo, tá? Não precisa necessariamente ter custo. O custo, na verdade, é uma variável a mais que a gente usa para tomada de decisão, que a gente está falando em uma cadeira de gestão financeira,
Tá? Eu posso simplesmente ter uma árvore com ramos, com caminhos, com estratégias e com probabilidades. Tá? O que é diferente aqui? O que faz a avaliação econômica de diferente? Ela inclui, associada a cada probabilidade, vou repetir, o que faz a avaliação econômica? O que faz a ATS de diferente? Ela associa a cada probabilidade, ó, a cada ramo tem uma probabilidade. E sempre se eu somar, vai ter que dar 100%. Ó. 80 mais 20, 100. 90 mais 10, 100. 90 mais 10, 100. Aqui, 99,9 mais 0,01, 100. E assim por diante. Tudo errado. 0,01. Não é 1 aqui, é 0,01. Ok. Tá? Então, tu tem aqui a sua... Sempre a soma de cada ramo tem que dar igual a 100%. Bom, mas aí o que entra a avaliação econômica e saúde? O que entra a farmacoeconomia, avaliação econômica e saúde? Tá? O que entra a economia da saúde? Ela diz o seguinte, puxa, por que eu não coloco associada a cada probabilidade um custo? Porque eu tenho um custo. Por exemplo, eu tenho aqui uma trajetória de um paciente. O paciente usou medicamento X, teve cura, não teve reações adversas. Qual é o custo desse paciente em específico? R$400. Tá? Ah, mas eu tenho outro paciente que usou medicamento X, teve cura, mas curou e eu tive que tratar as reações adversas desse paciente. Qual é o custo desse paciente? É os 400 mais os 1.200. Ah, mas e se o paciente usou e falhou e eu tive que usar o super antibiótico? Tudo bem, falhou, eu tive que usar o super antibiótico, não teve reações, eu não tive custo com tratamento, né, das reações adversas, mas eu tive que usar o super antibiótico. Curou. O super antibiótico deu a cura nele. Eu vou ter um custo associado a esse paciente, que é os 400, mais os 3.000 do super antibiótico. 400 é o do medicamento XX. E assim vai. Para cada uma delas eu tenho uma situação. Entenderam aqui ou não? Tá claro? Tudo bem? E aí, o que esse quadradinho rosa? Esse quadradinho rosa? É uma ponderação. Eu estou ponderando. Ponderando o quê? O custo, as probabilidades de ocorrência desse caminho. Então, por exemplo, o que eu estou fazendo? Estou pegando R$400 vezes 80% vezes 90%. Então, o paciente que seguiu esse caminho, tá, tem um custo esperado. Um custo esperado. Por que esperado? Porque eu não sei se o paciente seguiu esse caminho. Eu não tenho certeza que ele seguiu. Quando a gente fala em medicina, quando a gente fala em saúde, a gente não fala em condição de certeza, a gente fala em condições de incerteza. Tá? Por isso que eu estou calculando aqui o custo esperado. Tá? Então, vamos lá. Então, custo esperado, 288. Eu vou fazer a mesma coisa para cada um. Ó. Esse aqui, como é que eu cheguei ao 1.728? É os 2.400 vezes a probabilidade, né, de cada 10 pacientes, 8 vão para esse caminho, e de cada 8 que vão para esse caminho, 10%, 0,8%, né, tem reações adversas. Então, puxa. O meu resultado deu 192 nesse aí. Bom, vou ver que eu errei alguma coisa aqui. Quero ver se eu fiz certo. 2.400 vezes 0,8, tá certo aqui, vezes 0, aqui tá errado, aí eu errei. Não, tá certo, aqui não valeu, guri. 0,1. Eu botei 0,9. É isso? Vamos ver se fechou o teu.
192. Fechou? Fechou. Ótimo. Obrigado, viu? Agora, aqui. Tem mais umas coisinhas ali. Sem problema, vamos Ali, ó, revisar. ali onde é 99,9 é 99, não é 99,9. Tá tranquilo, não te preocupa com Não. E é 99? É. 99. Aqui também é 99. Vamos lá, vamos ver. Não basta aqui, tem que olhar na fórmula, tá? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, aqui. Estou seguindo esse caminho agora. Um pouquinho, estou seguindo esse caminho. Eu sabia que essa aula ia demorar muito mais de 1 hora, né? Fazer o quê? Eu começo aqui, tá? Falha, sem reações de cura. Então, eu tenho 3.400 aqui. Então, vamos lá. Eu tenho N14, que é o 13.400, vezes 0,2, porque falhou, vezes 0,9, tá certo? Porque não tem reações adversas, vezes 0,99, é isso? 0,99. Tirou aqui o... Fechou? Fechou. Tá. Aqui, vamos lá, é os 13.500 vezes 0,2, tá certo? Vezes 0,9, tá certo? Mas o paciente vezes aqui 0 veio a óbito, né? Então, se é 0,99, isso aqui é 0,0, ele tem que tirar um zero. Fechou? Sim. Tá. Agora aqui, vamos lá, falhou, teve reações adversas e curou. 5.400, né? Eu tenho N21, que é 5.400, vezes 0,2, falhou, tá certo? Teve reações adversas, 10%, tá certo? Vezes, tirar aqui um 9. 0,99. Fechou. 106. Continua aqui para o último, que é, olha, é bem pequena a chance, né? Ah, professor, mas é o cara mais caro, né? O cara usou medicamento. Cara, desculpe, né? O paciente, desculpe a expressão. Cara, coisa de economista, né? Não é coisa de profissional de saúde. Tá. O paciente usou medicamento XX, falhou, teve reações adversas, utilizou o antibiótico, o superantibiótico, falhou, né? Teve o custo do óbito, ou seja, o ciclo desse tratamento é caro, é 5.900. Porém, o custo esperado é barato. É baixo, desculpa, barato. É baixo porque a probabilidade de um paciente seguir esse caminho é muito pequena. Entenderam? Aqui está errado. 0,1. R$1,18. Aí eu tenho o quê? Eu tenho 1.201, ou seja, o custo esperado, o custo do tratamento, custo esperado do tratamento usando o medicamento XX é de R$1.201 por paciente. E o que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou novamente comparar. Comparar com o quê? Com a nova droga, com o novo medicamento. Entenderam? Sim. É uma ferramenta importante? É, pessoal. Né? Para vocês, muitos de vocês aí poderão gostar de, né, fazer um doutorado, não sei se muitos de vocês já devem ter doutorado, mestrado, né? Estudar, puxa, será que não é legal estudar essa área aí de ATS? Eu acho uma área fascinante para um profissional em saúde. Né? Muitos profissionais de saúde começam, farmacêuticos, dentistas, enfermeiros, né? Começam a trabalhar, médicos começam a trabalhar com essa área. Tá? Então, aqui, e eu vou fazer a mesma coisa para o medicamento YY. Era a Andressa que deu os resultados ali, que questionou os resultados, professora? Não, Cristina. Cris, me ajuda aqui, Cris, vê se eu errei aqui. Tá, aqui está, incorporação do medicamento, teve cura, né? E não teve reações adversas, é isso, né, Cris? Isso. Tá, 800 aqui, e aqui, vamos ver? 720. 720, Fechou. Tá, aqui, incorporou, falhou, com pouca chance, 10%, e curou. Tá?
não tem reações adversas. O ciclo aqui é 2.800. Não, aqui está errado de novo, né? 0,99, né, Cris? É 0,99. Fechou. Isso. Isso. Fechou aqui, 277. Aqui, provavelmente está errado. Tá. Fechou também. Tá? Ok. Aí somo aqui as três escolhas. Lembrando sempre, as probabilidades sempre vão ser 100%. Isso aqui 90 mais 10, 100%. Aqui 99, né? 99 aqui, né? É 99%, né, professor? E óbito 1%, não é isso? E é isso, 1%. E aqui 1%. Também fecha 100%. Bom, aí eu tenho o custo esperado do novo medicamento. 1.050. E aqui, 1.201. Opa! Por que é importante? Qual é a escolha que eu faria baseado, né, nessa ferramenta, nessa análise estatística, econômico-estatística? Esse B, que é mais barato, deu 1.000. 1.050. E o outro deu 1.200, não era? O outro deu 1.200, exatamente. Então, o B, Puxa. esse YY. Observe por que essa ferramenta é importante. Porque se eu fosse olhar só para... Qual é o preço do medicamento XX? 400. 2.000. 400 Qual é o preço do reais. medicamento Ah, o outro é o XX e o 3.000 o outro. Não. O XX 400. E o YY. 800. Eu estou comparando, não... Eu estou comparando o XX tá. com o YY. Tá. 800. Então, o ZZ, 800. Ou seja, pô, se eu fizer uma análise de como é que é, de padaria, né? Dizem os mais antigos, o que eu vou... eu lá, como gestor em saúde, eu vou substituir um medicamento em vigência que custa 700 para milhares e milhares de pacientes para outro que é o dobro do preço? Se eu não tiver essa ferramenta, talvez a minha escolha seja errada, concorda? Sim. A ideia é essa, né? A ferramenta ela te ajuda no processo de tomada de decisão. Ela te mostra, ela diminui a tua incerteza, ela te mostra com mais clareza, né? Qual é a melhor escolha, qual é o melhor caminho. Tá claro? Tudo bem? Sim. Podemos encerrar essa questão? Ver se tem mais alguma aqui nesse aqui. Tá, esse aqui eu vou fechar. Estou interrompendo esse. Esse aqui estou fechando. Vamos lá. A chuva começou, hein, pessoal? Tá pegando. Quantos corajosos ainda tem na sala? 15? Não, tem uns 13, 12. Vocês trabalham amanhã cedo ou não? Sim. Tô de férias. Ai, que inveja. Eu também vou entrar em férias. Nem vou falar para onde eu vou, porque senão vocês vão ficar com ciúme de mim. Vamos lá. Também estou de férias. Quinta ou entre férias? Vamos lá. Tá. Esse aqui. Esse aqui é de doer também, né? Esse aqui é matemática financeira pura, né? Se a gente falou um pouco em aula, não falamos? Sim. Muito difícil esse? Qual é esse? Peraí, qual que nós estamos agora? O 5? Não, o 5 era fácil. Aonde? Sim, é só demorado, mas é fácil. O 5 é matemática financeira. Tá? O 5 é colocar, ver se eu acho aqui, eu acho que eu tenho, a gente fez em aula, mas eu vou ver se eu acho. Esse tem no Excel, professor, que o senhor botou na aula, só que eu achei que está com uns erros naquele Excel. Vamos ver. Porque tá uns números negativos nos que eram para ser positivo e vice-versa. Tá bem, vamos ver, vamos lá. Só um pouquinho, deixa eu achar ele. Achei. Acho que achei. Opa, não. Cadê? De Markov. Tal.
Não há decisão, exercício 1. Ah, tá no mudo, tem que baixar no mudo, só um pouquinho. Isso eu vou deixar para depois, enquanto eu não baixo no mudo, tá? Enquanto eu vou fazer outro aqui. Estou abrindo o mudo enquanto eu mostro o outro para vocês. Eu acho um. Ok, vou pular um pouquinho esse aqui, depois a gente vê o 5, o 6. Tá, vamos falar o 6. Alguém pode ler para mim? Eu estou cansando de falar. Quem é que pode ler para mim aqui? Posso ler ali. Sinceridade, o que vocês preferem? Ver só os exercícios quantitativos e deixar, porque senão vai demorar muito. Para mim não tem problema, eu gosto de dar aula, eu gosto de conversar sobre essa matéria, eu não me estresso em mais 1 hora, mas eu fico a critério de vocês. Ô, professor, não dá para só deixar esses exercícios que a gente fez como uma tarefa, ao invés de dar outra tarefa? Vou pensar no teu caso. É uma possibilidade. Professor. Eu também prefiro, professor. Mas nós estamos cheios de tarefas para fazer além dessa sua matéria. Nós temos o livro para concluir para segunda-feira. Entregar o pré-rascunho. TCC. O TCC já nosso. tem que entregar o TCC agora? Não, nós vamos entregar um esqueleto, um resumo. Só que mais tudo, mais todas as aulas, mais o trabalho, as tarefas diárias, é muita... Interessante, hein? Uhum. Vocês já escolheram a orientadora? Não, ainda não. Não. Não escolheram. Tá. Não, pode ser, é uma possibilidade, tá? Mas daí eu tenho que arrumar, tá? Eu vou ter que arrumar um pouquinho aqui a tarefa. Eu vou ter que arrumar esse texto, mas algumas coisas. Mantém esse mesmo exercício que o senhor está fazendo, que aí já nos ajuda bastante, né? Tá? Não, tá bem, vou fazer isso, tá bem. Vou fazer isso para vocês, ok? Lembrando sempre que o objetivo aqui não é... Claro que é avaliar vocês, né? Um pouquinho de esforço que vocês têm que ter. Mas o objetivo é aprendizado aqui, né? Tá? Esse aqui ninguém viu, ninguém olhou, né? Eu fiz. Como assim? Esse do verdadeiro e falso, sim. Tinha tentado fazer, mas eu errei umas aí. Eu acertei. Tá, então vamos lá. Também Quem pode ler para mim, então? Alguém quer ler? Posso ler ali. Análise custo-benefício. Uma forma de avaliação econômica na qual o custo do atendimento médico são comparados com os benefícios econômicos do atendimento, onde o benefício é expresso em unidade monetária e pode representar os custos evitados com a escolha de um novo procedimento. Verdadeiro, né? É isso aí, né? A avaliação custo-benefício é isso aí, ou seja, é tu expressar custo e benefício, transformar tudo em unidades monetárias. Tá? A gente conversou em aula, né? Tá certo. Próxima. A segunda frase, análise custo mínimo. Uma avaliação econômica na qual programas alternativos, serviços ou intervenção são comparadas em termos do custo por unidade de efeito clínico. Por exemplo, custo por vida salva, custo por milímetro de mercúrio de diminuição da pressão arterial. O que está errado aqui? É que é só custo simples, né? A análise custo mínimo é uma análise só de custo simples das tecnologias, né? Isso, não examina desfecho, né? Não compara desfecho. Perfeito. Próxima. Tá. A próxima, análise custo-utilidade. As análises de custo-utilidade constituem uma forma mais refinada das análises de custo-efetividade, nas quais a análise de custo-utilidade é expressa em termos de duração e de qualidade de sobrevida obtida pelos diversos tipos de intervenção médica. Tratam-se de estudos destinados a comparar diferentes tratamentos destinados fundamentalmente a pacientes crônicos. É isso aí, né? Essa é verdadeira, beleza? Verdadeira. Tranquilo. Próximo.
Análise, custo, as medidas oriundas da psicometria. Essa eu não sabia onde é que tirava isso. Essa eu não vi. Tá no Moodle, tá no Moodle. Essa eu não vi. As análises oriundas da psicometria envolvem escalas padronizadas. Essa é daquelas de vários eixos, né? Tá, já me lembrei. As medidas oriundas da psicometria envolvem escalas padronizadas, variando de 0, morte, a 1, saúde perfeita, em que os pacientes indicam suas preferências. Algumas dessas escalas permitem valores abaixo de 0 para estados de incapacidade e sofrimento que alguns pacientes consideram piores que a morte. Perfeito. É verdadeiro. Isso aí está no texto, tá? Exatamente isso, né? Ou seja, é uma escala, né, criada, né, com o objetivo de revelação de preferências, né, identificação das preferências do indivíduo. Né? Por que é importante a revelação de preferências? Né? Porque através da revelação de preferências do paciente, tu consegue estabelecer uma escolha ótima. Né? O que seria a escolha ótima? A melhor terapia para aquele indivíduo. Tá? Se aquele indivíduo ele tem um comportamento, se aquele indivíduo, né, isso vai depender do quê? Da questão psicológica, né, psíquica do indivíduo, da questão do modo de viver desse indivíduo, da idade dele, das relações familiares, relações de amizade, né, da capacidade que ele tem de suportar certas adversidades, certas dores, certas dificuldades de mobilidade, né, de realização de atividades cotidianas, né? Tudo isso afeta a percepção daquele indivíduo em relação à sua saúde. Então, as medidas psicométricas buscam o quê? Justamente através de técnicas, né? Questionários, técnicas de revelação das preferências, né? Identificar o perfil daquele indivíduo. Tá claro? Sim. No fundo, vocês, profissionais em saúde, de certa forma, fazem isso. Não da forma que a gente viu em aula, né? Mas, no fundo, conversando com os familiares, conversando com o indivíduo, né? A relação médico-paciente, a relação do profissional em saúde com o paciente, de certa forma, permite essa identificação. É verdade. Próximo. Os instrumentos específicos de revelação das preferências detectam efeitos incrementais de um procedimento ou intervenção em diferentes dimensões da vida e permitem comparações entre diferentes estados de saúde ou populações. Isso também está no texto. Tá? Eu talvez não tenha falado em aula, porque tem instrumentos genéricos, tem questionários genéricos e tu tem questionários específicos para determinada doença, para determinada enfermidade. Então, existe uma infinidade de questionários. Né? A gente viu os questionários genéricos, o Eurocol, o SF36, o Rorocol. Esses são questionários mais abertos, mais abrangentes, né? Que buscam questões gerais que a gente viu, dimensões como a capacidade do indivíduo realizar atividades rotineiras, angústia, depressão, né? Viu algumas dimensões que são dimensões mais gerais. Agora, existem questionários, por exemplo, a dispepsia, né? A doenças como dispepsia, a doenças como insuficiência renal, a doenças como prostatite, né? Que tu pode fazer perguntas mais específicas, fazer questões mais objetivas sobre aquele problema que o indivíduo está passando. Tá? Evidentemente, para esses questionários específicos, você não vai poder comparar o resultado desse questionário, a revelação de preferências daquele indivíduo com um outro indivíduo que aplicou um outro questionário, seja mais generalista ou seja para uma outra enfermidade. Entenderam? Por isso que está errado, porque esses específicos não tem como comparar com os diferentes estados, só entre estados similares da mesma doença, claro. Correto? Exatamente.
nesse sentido, tá? Uma pessoa que está com angústia, depressão, aí tu tem um questionário específico para ela, para identificar o grau de depressão, né? Uma série de questões relacionadas a essa área da psiquiatria, tá? E vai conseguir identificar, né, como aquele indivíduo se sente. Eu não vou comparar esse indivíduo com o indivíduo que tem uma neoplasia, por exemplo. Não tem sentido, tá? Eu vou ter que comparar esse indivíduo com um indivíduo semelhante. Né, não, é que eu não tinha entendido que ali onde diz diferentes estados de saúde eram diferentes moléstias. Eu achei que era entre os mesmos de trabalhos diferentes, mas agora entendi, por isso que está errado. Tá bem. Agora, lembrando, os questionários genéricos, questionários abertos, né, esses sim, esses eu posso comparar pacientes com situações diferentes. Okay? Continua. Os anos de vida ajustados pela qualidade, a VAC, índice que representa os anos futuros de vida isentos de incapacidade que se perderiam em um dado período por consequência de mortes prematuras ou de situações de incapacidade provocadas por enfermidade. Tá, errado, né? Esse é o DALI. É o DALI. Esse é o DALI. Esse é o DALI, que a gente vai ver agora no exercício, tá? Posso fazer uma proposta para você? Não fiquem chateados comigo? Dá para dividir essa aula em hoje e em amanhã? Dá. Eu acho que dá. Acho que dá. Por mim, pode ser. Dá. Para não ficar muito tarde, porque eu sei que vocês trabalham cedo amanhã, entendeu? Aí eu também, se é 7 horas, estou acordando. Tá? Quem sabe terminando agora? Oi? Quem sabe... Acho que terminamos agora, hein, prof? Não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse e o DALI, e a gente termina a aula de hoje, tá? Tá bem. E o exercício do DALI. E daí, a aula que vem a gente continua. Vamos terminar esse e vamos terminar o DALI, tá? Vamos lá. E aí a aula que vem seria amanhã de noite? Eu acho, amanhã de noite, né? Pode ser mais cedo, amanhã, 9 horas. Tá. Tá bem. Tá bem? Tá bem? Acho que sim, né? Sim. Porque, na verdade, é uma avaliação, porque vocês vão fazer essa tarefa. No momento que vocês estão participando dessa tarefa comigo, fazendo junto, estão aprendendo. Concorda? Sim. Quem não pode, quem não quer, quem não pode, vai sofrer um pouco mais, ou vai pegar na gravação, ou vai se virar. Entenderam? Sim. Então vamos lá. Revisão sistemática. A revisão sistemática é a aplicação de métodos explícitos para identificar, localizar, recuperar e analisar sistematicamente toda a evidência disponível sobre um problema específico, a fim de estabelecer bases científicas sobre o uso de determinadas tecnologias ou procedimentos de saúde, de minimizar os vieses de uma investigação e de poder generalizar as conclusões. Esse está perfeito. Perfeito, é isso aí. Próximo. As tecnologias em saúde são conjuntos de equipamentos, de medicamentos, de insumos e de procedimentos utilizados na prestação de serviços de saúde. Não só na prestação, né? Na produção de bens, na prestação de serviços, né? Ok, Sim. Próximo. A variação da prática médica resulta de atuações diferenciadas na prática dos médicos diante de situações clínicas idênticas, derivadas das certezas que acompanham essas decisões, fundamentadas em teorias suficientemente avaliadas ou de abundante evidência científica disponível. Verdade. A questão... Oi? Verdade. Não, é que existe Mas variação, né? Nem tudo fica uma conduta única. Não, até aqui não tem problema nenhum. A variação da prática médica resulta de atuações diferenciadas na prática do médico. Porque, se lembra que a gente falou que tem a medicina baseada em evidência, mas tu também tem a autonomia do médico, né, na relação entre ele e o paciente. Tu tem a experiência do médico, a competência do médico. Tá? Então, evidentemente, hoje em dia está cada vez menos a liberdade e a autonomia menor, né? Porque tem os chamados protocolos clínicos, concordam?
Sim. Sim. Tá? Porém, né, tu tem o quê? Derivada das certezas que acompanham. Será que certezas... Acho que seriam incertezas, né? Para mim, a prática, a ciência, a gente no início que eu botei um gráfico, bem no início, na primeira aula, que eu botei as áreas, as ciências exatas, a ciência, né, as sociais, né, e as ciências da saúde, né? E ali, e a ciência da saúde, ela justamente está no meio termo entre as ciências sociais e as ciências exatas. Então, não, é que não é nem certezas, nem incertezas, eu acho. A Lid falou incertezas. Na verdade, quando tu opta por uma coisa, tu tem a convicção ou a expectativa, a crença de que aquilo vai ser o melhor, né? Mas tem como a condição do paciente às vezes é diferente de um e de outro, realmente pode ser que para um a terapêutica melhor seja um tipo que não é a que está dita lá no ensaio clínico. Tu aposta que aquilo ali tu tá acertando. Isso aí, então, isso que eu tô dizendo, não é uma incerteza. Melhor, mas... não é nem uma incerteza, nem uma certeza, é uma hipótese, uma convicção que tu acha que aquele vai ser o melhor. Por isso que eu digo, não sei se é falso, tá meio falso, não tá falso. Não, é que tu não oferece, que, né, vão ter terapêuticas diferentes, e se tu oferece, não é porque tu acha que aquilo tá errado, mas também não quer dizer que esteja 100% certo, é que para aquela condição é a opção melhor. Mas é probabilístico, tá? Observe o seguinte, a decisão que o profissional de saúde toma, ela é probabilística, ele não tem certeza de que a decisão é baseada no conhecimento dele, nas habilidades que ele tem, na literatura, né? na evidência científica, mas mesmo assim ele não tem certeza do resultado. Tá? Ele acredita que, ao fazer aquela escolha, a probabilidade de cura do paciente, a probabilidade de um resultado favorável, de sucesso na terapêutica é maior. Mas ele não tem certeza. Tá bem, tá certo. Não, tá ok. Tá. Tem mais alguma dessa? Não? Análise de sensibilidade. A análise de sensibilidade é um procedimento analítico que avalia a solidez dos resultados de um estudo mediante o cálculo de mudanças nos resultados e nas conclusões que se produzem quando as variáveis chaves do problema mudam em um intervalo específico de valores. Esse está certo, é a sensibilidade a variáveis externas. O que tu faz? Tu tem um problema, tu tem uma situação, e essa situação, ela sofre mudanças, sofre alterações em função do quê? Em função de algumas variáveis, tá? Que tu vai elencar, tu vai selecionar essas variáveis e vai definir, essas variáveis, o medicamento, né? Sei lá, quem sabe, o procedimento cirúrgico, pensando em alta complexidade, mas tu pode pensar em atenção básica, né? A forma de acolhimento, né? A humanização ou não do atendimento para que haja mais né, que haja uma maior, digamos assim, envolvimento do grupo de pessoas tratadas. E aí tu seleciona algumas variáveis, estrutura, né, os recursos para chegar naquele paciente, para atender aquele paciente, para explicar para a família, comunicação, sei lá, N variáveis que podem afetar o resultado. E a partir daí, o que tu faz? Tu seleciona as variáveis que são principais e tu começa a fazer a chamada análise de sensibilidade. Tu começa, puxa, e se essa variável for bem executada, for bem utilizada, qual é o potencial dela de gerar resultados melhores? E se, ao contrário, ela for mal utilizada, ou for utilizada de forma incorreta? Quais os efeitos negativos sobre o resultado que tu está medindo? Tá bem? Sim. Próximo.
Quando o problema de saúde em questão envolve estados de saúde repetidos ao longo do tempo e concomitância de complicações ou desfechos clínicos, tais como na maioria das doenças crônicas, pode-se lançar mão de modelos de estados transicionais. Transicional. Eu acho que é transicionais mesmo, tá certo. De transição. Estes modelos também são chamados de modelos de Markov. O que são os modelos de Markov? Tá? Modelos de Markov são processos estocásticos. Não vou aqui às 23h15 falar o que são processos estocásticos. Tá? Mas, basicamente, o que é o modelo de Markov? É uma matemática aplicada à área da saúde. Por que ela pode ser aplicada na área da saúde? Primeiro, porque ela tem uma característica muito interessante. Ela trabalha com tempo discreto, não com tempo contínuo. Tá? Tempo discreto, eu prometo que eu explico para vocês a aula que vem, que é tempo discreto, quando a gente falar de cadeia de Markov, daquele exercício que tem. Tá? Bom, mas basicamente, o que faz a cadeia de Markov? O que faz esse modelo de Markov? Tá? Ele justamente estuda a probabilidade associada à mudança de um estado de saúde para outro, em um determinado período de tempo. Por isso que ele é muito aplicado na área do câncer, no doenças como o câncer, do mal de Alzheimer. Por quê? Porque tu tem uma evolução, né? No caso do mal de Alzheimer, no caso da neoplasia maligna, do câncer, tu tem o quê? Tu tem estados transacionais. O indivíduo vai passando de um estado para outro, né? Ou ele pode regredir, ou ele pode permanecer naquele estado que ele se encontrava antes, ou que se encontra no presente. Ou mais do que isso, ele pode voltar para um estado anterior. Entendeu? Então, a cadeia de Markov, esse modelo de Markov, ele é muito adaptável, ele é muito utilizado justamente para estudar essa probabilidade associada à transição, a passagem, a permanência ou retorno a um estado de saúde anterior. Tá? A gente vai ver isso mais claramente na aula que vem, quando a gente revisar o exercício. Continua, último. Oi, quem que estava falando? Peraí que eu estou com o microfone fechado. De novo. A atribuição de valores monetários e impactos para a saúde, especialmente a vida humana, é uma tarefa difícil e controversa. O valor de evitar dor e sofrimento, classificado como um custo intangível, apresenta um problema similar. Por essas considerações e relatos de inúmeros estudos questionando as metodologias disponíveis para estimativa do valor monetário da saúde, é que os estudos de custo-efetividade em saúde têm sido menos empregados. Seria custo-benefício, né? É isso que está errado. Não, na verdade, nem seria custo. Não, seria custo-utilidade, né? Não, está sendo menos empregados que é só custo-benefício, que transforma tudo em dinheiro, não é isso? Não, olha aqui. Por essas considerações e relatos, inúmeros estudos questionando as metodologias disponíveis para estimativa do valor monetário de saúde, exatamente, tá? É que estudos custo-benefício em saúde têm sido exatamente isso. Ao invés de custo-efetividade, ali é custo-benefício. Perfeito. Tá. É isso aí. Lembrando sempre, tá? Só para frisar, tá? Basicamente, tu tem duas classificações, tá? Tu tem os custos diretos e os custos indiretos. Tu tem os custos tangíveis e os custos intangíveis. O que é o custo direto? O custo direto tu pode dividir em dois. Tu pode dividir o custo direto em custo direto médico e custo direto não médico. Tá? O que seria um custo direto não médico? Tá? Basicamente, seria o medicamento que tu usa, seria a internação hospitalar, o custo da UTI. Tá? Isso seria um custo direto médico. Tá? Uma prótese, assim por diante. O que seria o custo direto não médico? Vamos supor um paciente que tenha que adaptar o seu lar, né? Tem que adaptar a sua casa, uma pessoa idosa, né? Tem que botar corrimão ali no banheiro, tem que botar
tem que ter alguns tipos de... tem que ter cuidadora, tem que ter outros tipos de serviços associados à enfermidade que ela tem. Então, a pessoa tem uma enfermidade, ela tem os custos diretos associados a essa enfermidade, os custos diretos médicos, né? E que são, como eu falei, medicamento, a consulta com o médico, né? O tratamento, sei lá, fisioterápico, assim por diante. E os custos diretos não médicos, que são os custos associados à enfermidade, mas não diretamente à questão médica. E depois tu tem os custos indiretos. O que são os custos indiretos? Os custos indiretos são chamados custos de produtividade, né? Os custos de perda de produtividade. Então, o que seria um custo indireto? Vamos supor, tu tem uma doença, tá? Tu tem uma doença limitante. Sei lá, tu tem uma doença, tu tem reumatismo, tá? Tu tem enxaqueca, né? Tu tem depressão, né? Bom, o que isso vai determinar, né? Vai determinar uma perda de produtividade, né? Das tuas capacidades. Tu vai estar limitado na tua jornada de trabalho, nos resultados, né, oriundos da tua atividade, do teu conhecimento em função dessa enfermidade. E tu pode medir, né, essa perda de produtividade e chamar essa perda de produtividade de custos indiretos em saúde. Então, tu tem os custos diretos, que podem ser médicos e não médicos, e os custos indiretos, que são chamados custos de produtividade. E tu tem ainda tem uma outra divisão, que é chamada os custos tangíveis e os custos intangíveis. Novamente, o que é uma coisa tangível? Uma coisa mensurável, é uma coisa que tu toca, uma coisa que tu concreta. Então, aí entra todos os tipos de custos diretos, todos os tipos de custos indiretos são custos tangíveis. Agora, e o que são os custos intangíveis? A dor, o sofrimento, o estigma social, a ansiedade, a depressão criada pela doença, né? Esses custos, né, são mais difíceis de serem mensurados, de serem medidos, embora, como a gente já viu na disciplina, né, existe a possibilidade de, através de técnicas, de questionários, né, de medidas de revelação de preferência, identificar o quanto que essa enfermidade, o quanto que essa doença, né, gera de perda de qualidade de vida para o indivíduo. Está claro ou não o que o professor falou? Sim ou não? Sim, sim. A gente não viu isso porque não deu tempo, tá? Porque essa área aí é a área da economia da saúde, a área de custos, tá? Custos em saúde. Aí a gente não viu, né, medidas de revelação, de técnicas, tem o Nest to Pay, né, técnicas de disposição a pagar por saúde, tem o modelo de Grossman, é um modelo sensacional na área da saúde, né, que mede justamente o quanto que o indivíduo está disposto a gastar para recuperar ou para manter o seu estado de saúde atual. É bem interessante. Essa área da área de economia da saúde, de ATS, é sensacional. Bom, vamos lá. Posso ir na última ou vocês estão muito cansados e querem encerrar? Essa aí não está faltando informações, porque é a mesma tabela da primeira, mas essa na primeira... Tá errada. Essa Oi? aqui tá errada. Essa aqui eu já arrumei. Eu já botei... Essa aqui amanhã a gente vai ver, tá? A 7, né? É. Qual que o Tá senhor, errado. professor? O senhor arrumou aonde? Arrumei no meu gabarito. Mas eu ia mostrar lá para vocês hoje. Professor, amanhã no começo conseguimos. Eu boto amanhã de manhã. Professor, amanhã cansada professor, aqui o cérebro já está com... Já deu, eu tô com a Lídia, amanhã. Tá bem. Não, eu digo podia botar só a tabela para se a gente quisesse tentar fazer para aula. Tá bem, eu tô por vocês. Não falar sobre ela, só botar a tabela correta. Eu boto. Eu queria ver o Dali, mas já vi que eu não vou conseguir. Não.
Não vai ter ninguém para o senhor dar aula. Tá Nós bom, todos Guri? estamos de férias. Tu tá feliz aí, Márcio? Teu time fez gol no último Meu minuto. time, não olha aqui, reclama. ó, na finaleira, vendo, meu não? time fez um gol. Pois é, Finaleira. que loucura isso aí. Mas tudo bem, até Graças isso a eu tenho Deus. que... Até isso eu tenho que escutar, mas tudo bem. Na finaleira, graças a Deus. Ah, para aí. Qual é que vocês estão falando? Do A 7, a 7, né? Vê se que, eu aí, acho. que é Achei, parecida achei. com a 1, só que está sem Achei. alguns dados. Tá. Só vou mostrar, tá? Não vou nem falar nada para vocês não brigarem comigo. Onde é que tá a 7? Tá aqui. Eu arrumei ela, né? Eu botei algumas questões. Eu botei aqui, ó. Quem é que fez esse... Quem é que tá falando ali? Que pediu? Foi a Andressa. Ó, guria. Posso chamar de guria, não fica braba, né? Não, pode, eu sou a novinha. Tá, aqui tudo bem, tá? 400, 700, tá? Tempo de tratamento não mudei, tá? Tá. Custo total, tá acompanhando o teu aí? Sim, tô acompanhando no A meu. única coisa que eu fiz foi aumentar aqui, ó. Eu botei 100 indivíduos, ó. Ah, tá, é que isso estava faltando, não dizia É. quantos que eram as pessoas. Exatamente, botei 100 indivíduos. Tá, Aí tá, o resto... tá bem, daí não tinha como calcular, tá bem. eu vi que faltava, vou botar 100 indivíduos, depois eu falo para eles. Tá bem. Não, Tranquilo? daí os valores ficou bem, só multiplicado por 100, tá bem. Exatamente. Aí Tá, eu multipliquei por 100. Tá, 5 vezes 100, 500. 8 vezes 100, 800. Aí eu tenho um call associado a cada tratamento, o número de cáries que eu calculei e o custo por cárie. tá. Não, perfeito, perfeito. Tá, já que vocês não vão me deixar mostrar o exercício, eu tanto queria falar de DALI, acho muito legal falar de DALI, mas não dá para falar de DALI hoje. Falamos amanhã de DALI, tá bom? Perfeito. Então tá, pessoal, obrigado aí, desculpe aí as brincadeiras, tá? Tá, Uma boa noite, obrigado pela atenção de vocês aí, uma boa noite para todos. Obrigada, prof. Uma boa Valeu, noite. valeu. Boa noite para o senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.